Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor aqui pela sua Ver TV Canal 10, a Monde TV, a TV onde você se vê. O programa, como você já sabe, tem uma proposta diferente, falar de empreendedorismo, mas não de uma maneira conceitual. Ao contrário, nós vamos deixar o conceito para que cada um de vocês forme o seu, através das pessoas que nós trazemos aqui todos os dias. Já trouxe aqui economista, empreendedores, pessoas que são grandes empresários, pessoas que estão montando a sua empresa agora, pessoas até que não deram certo nas suas empresas. É verdade. Isso tudo acaba formando todo um conceito que cada um de você aí na sua casa pode formar e, quem sabe, descobrir esse talento de ser empreendedor. Hoje, por exemplo, eu estou trazendo aqui uma pessoa que, na minha opinião, é também um grande empreendedor. Porque o que é ser empreendedor? Se não ser, na verdade, uma pessoa inconformada com a situação que ela vive, inconformada com a realidade que ela normalmente vive, ou que as pessoas estão acostumadas. Então hoje eu tenho o enorme prazer de estar trazendo aqui Toninho Ferreira, ele que é uma figura carismática, uma figura boa de lidar, essa que é a palavra, eu acho que não tem uma palavra mais acertada para falar. Ele é ator, humorista, bom companheiro, amigo. Os adjetivos todos eu vou deixar para vocês aí. Eu vou deixar os 3 pontinhos e vou deixar vocês aí classificarem o Toninho Ferreira, que de fato é uma grande personalidade. Que bom que ele é aqui da nossa cidade, Campo dos Goytacazes. Então, prata da casa, a gente tem que valorizar e muito. Eu acho que valorizar os de fora não há problema nenhum. Mas por que não valorizar também os de dentro? Nós temos muitas pessoas importantes na nossa cidade, muitos empresários, bons empresários, excelentes empresários. Você veja, outro dia eu trouxe aqui um inventor. É verdade, as pessoas estão acostumadas de ver inventores em outros lugares, inventor nos Estados Unidos, inventor na Europa, mas nós temos inventor em Campos. É verdade, você sabe disso. Eu já trouxe ele aqui no programa e ele inventou um produto que vai estar, um produto completamente inovador, por isso que a invenção já patenteou e ele vai estar vendendo para todas as padarias do Brasil inteiro. E ele é daqui de Campos. Toninho Ferreira, eu já começo o programa falando dessa figura de inventor aqui e da prata da casa, como você é um. Sensacional isso, né, Toninho? Eu acho fantástico. Minha mãe dizia algo que eu achava tão bacana que eu reproduzo isso para os meus filhos e reproduzo isso na minha vida. Uma ideia pertence a todo mundo. Ou seja, se você tiver agora com uma ideia, coloque logo em prática, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai ter essa mesma ideia. Ela sempre fica no ar, pairando, né? Eu vi o teu início aqui falando sobre algumas pessoas que não deram certo. E eu me lembro de uma história que um discípulo perguntava ao mestre: mestre, como conseguirei sabedoria? E ele falou: fazendo boas escolhas. E aí ele falou: mas como eu vou fazer boas escolhas? Ele falou assim: adquirindo experiência. E como eu vou adquirir experiência? Ele falou: fazendo péssimas escolhas. Então é mais ou menos isso. Ou seja, é preciso que você caia para que você aprenda a levantar. Verdade. Quem já está de pé desde o início não vai saber e a queda vai ser monumental. Então, assim, se hoje eu consigo fazer algum sucesso é porque eu já tive diversos fracassos. Toninho, eu vou pegar esse gancho, inclusive, para poder fazer até uma referência a muitos impérios, muitas riquezas, muitos filhos de pais ricos que nasceram em berço esplêndido, berço de ouro, e que não aprenderam a dureza da vida. E o que aconteceu depois do falecimento do pai, dos pais? Simplesmente a riqueza foi embora. Simplesmente o berço de ouro acabou virando um berço de madeira
né? Um rumo, né? Perde o rumo completamente. A gente tem histórias, muitas histórias perto da gente, histórias aqui da nossa cidade, inclusive nós temos pessoas assim, nós temos aí no mundo inteiro pessoas assim. Então eu acho que aprender, a pessoa aprende errando. Sabe que nos Estados Unidos a cultura do erro é diferente da cultura daqui do Brasil, né? A cultura daqui do Brasil é erro, significa fracasso. Nos Estados Unidos o erro significa mais perto do sucesso, mais perto do acerto, né? Então, acho que a sua colocação também foi perfeita. Entendeu? Agora, quer dizer que você é artista, né? Você se considera... Sou funcionário público federal, você se considera artista, porque humorista, ator, além, naturalmente, de você ter essa sua profissão, que aí eu vou botar quase que hoje como secundária, né? Na verdade Eu comecei ser funcionário público hoje é secundário, né? Eu comecei trabalhando como funcionário público, mas sempre tinha aquela ideia, porque eu comecei muito novo, 19 anos eu estava como funcionário público. Então, foi o meu terceiro emprego. Então, eu já fui pegando essa ideia do funcionário público. E fui depois fazendo teatro. Sempre gostou disso? Adorava. Mas como é que você se descobriu assim, essa veia cômica ou a veia artística? Hoje em dia eu faço palestra e digo o seguinte: quer descobrir seu talento, procure os outros. São os outros que vão perceber qual é o seu talento. E talento é algo que você faz mais fácil. Aquilo que você faz mais fácil, aquilo que provavelmente quando você faz e alguém fala assim, isso é fantástico, você fala, isso não é nada, esse é teu talento. E provavelmente é isso que vai te dar dinheiro. É o que me dá dinheiro hoje. Contar piada. Aí alguém fala assim, mas tem muita gente que conta piada. Que ótimo, pega essa pessoa, coloque diante de 800 pessoas e faça todo mundo rir. Quero ver. Não é assim. Contar piada entre amigos, isso é facinho. Agora, contar piada para pessoas que não te conhecem, e às vezes pessoas na plateia que estão loucas para te engolir, do tipo, eu não vou rir. Aí você mira naquela pessoa e fala, eu vou te fazer rir até o final. E aí você consegue. Quando consegue, você fala, caramba, que poder fantástico que Deus me deu. De entrar em contato com as pessoas e modificar a forma delas se posicionarem diante do mundo. Agora, esse talento, você descobriu ele, você percebeu ele, em que momento assim, de sua vida? Caramba, desde muito novo. Eu contava algumas histórias, 10 anos. Você percebia? Eu contava algumas histórias para minha família e minha família morria de rir, eu ficava louco com aquilo, porque o assunto era sério para mim e as pessoas riam. Depois de um certo tempo, você vai se acostumando com isso. Quer dizer, não dá pra você bater na tua mãe, na tua tia, nos teus primos mais velhos. Não dá. Então, o que você faz? Você vai aturando. Daqui a pouco você fala, rapaz, é uma forma que eu tenho de chamar a atenção das pessoas da minha família. Então, quando eu fazia, todo mundo falava, para, Toninho. E aí eu falava. Quando eu falava, eu dominava o pessoal. Quando dominava a família, eu falei, caramba, é isso. Quando eu comecei a dominar meus amigos, assim, num círculo de pessoas, de 10, 15 pessoas, eu falei, caramba, isso é gente à beça. Quando você consegue passar para 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas e meu recorde, 7.200 pessoas de vez, aí você fala, caramba, Deus me deu um poder fantástico. E isso é bacana. Principalmente quando alguém chega e fala assim, você é um palhaço, né? Na plateia. Eu falei, sou. Pode me chamar de palhaço. E qual a grande vantagem nisso? Eu falei, estou aqui em cima ganhando dinheiro. Você está aí embaixo pagando para me assistir. Me diz com sinceridade, quem é o palhaço? Agora, Toninho, preconceito. Você acha que existe ou você já passou? Tá maluco o tempo todo. O tempo inteiro. Preconceito porque eu sou negro, preconceito porque eu sou careca, preconceito. Vixe, o tempo todo. Mas preconceito pelo fato de ser artista? Também. Também. Caramba, se entrar um advogado em determinado evento, vão perguntar, doutor, do que o senhor precisa? Um engenheiro, do que o senhor precisa? Um arquiteto, do que o senhor precisa? Se for um artista, fala assim, olha só, o espaço teu é aquele lá, que é aquele lá, cara. Pergunta se é lá que eu quero fazer. A coisa mais comum que eu vejo em festas, por exemplo, quando organizam festas, é colocar os músicos num lugar onde a atividade deles vai ser exercida da pior forma possível.
Pergunta a música assim, ó, nós vamos fazer uma festa aqui. Onde fica melhor para o som ficar? Onde é o melhor lugar para vocês se apresentarem? Onde... Mas não pergunta. É colocada onde não incomoda ninguém. Isso. E aí acaba incomodando, porque você fica num local distante para você chamar a atenção das pessoas. Se bobear, você vai ter que berrar, aumentar o volume do microfone, aumentar. E as pessoas falam, o que é isso aqui? É tão louco isso, que de vez em quando eu vou a alguns lugares e faço uma observação que isso acontece em toda festa. A coisa que mais me assusta é você ser convidado para uma festa e se comportar nessa festa como se você fosse o dono dela. Você não se comporta como convidado. Então você faz uma festa lá, vago, e de repente você pega o microfone e fala assim, senhoras e senhores, por favor, 1 minuto de sua atenção. E as pessoas não dão. Aí de vez em quando eu faço algumas festas, e quando eu chego lá eu falo assim, senhoras, 1 minuto de sua atenção, porque se não prestarem atenção eu boto vocês pra fora. Aí todo mundo olha pra mim. Ah, prestaram atenção? Eu é que tô pagando, eu é que tô organizando. Então olhem pra mim. Que alguns juízes, o local deles é um local sagrado. Por quê? Porque quando ele fala assim, senhoras e senhores, todo mundo cala a boca. E aí quando você chega no teatro e apagam-se as luzes, dá o terceiro sinal, apagam-se as luzes e a luz central do palco acende e um artista aparece, acredite, automaticamente a plateia faz silêncio, já sabe que ali a autoridade é ele. E esse é um momento mágico, um momento fantástico. Agora, você sabendo dessa autoridade, que é uma autoridade dada por Deus, né? Que na verdade é um dom, é um talento que você tem de fazer com que as pessoas que muitas vezes, infelizmente, estão chateadas com a vida, chateadas com problemas, chateadas com uma imensidão de situações que acontecem na vida dela, e no momento em que você conversa com elas, no momento em que você de repente conta uma piada ou fala alguma coisa, aquilo acaba se transformando, a pessoa muda, a pessoa se transforma. Muda. Como é que você encara isso? Hoje, com naturalidade, ou você encara isso... Por que eu estou te fazendo essa pergunta, Toninho? Eu vou até um pouco mais além da minha pergunta. A gente sabe que tem pessoas que, vamos colocar aqui, o médico legista. No primeiro momento ele tem aquele problema, quando ele está na faculdade e tal. Daqui a pouco aquilo é normal para ele. Não tem efeito nenhum para ele. É o trabalho dele. Né? Você tem policiais que lidam com situações perigosas, ou bandidos o tempo inteiro, e aquilo acaba virando uma rotina para ele, aquilo não muda nada para ele. E aí eu lhe pergunto, você, pessoas que trabalham nos hospitais e tal, você como artista, que vê a mudança no comportamento espiritual até das pessoas, né? Na aparência das pessoas, isso para você ainda mexe com você ou isso para você é normal, natural? Não tem como. Não tem como você ser um artista... Me coloquei bem na pergunta? Você acha que... Lógico que se colocou. O grande barato é o seguinte, tem alguém... O autor, eu não me lembro dessa frase, mas dizem o seguinte, a arte é a possibilidade de pedir perdão a Deus pelo resto. Então a gente se utiliza da arte para pedir perdão a Deus por todas as atrocidades que a gente faz. Quando eu vejo as pessoas tornando tudo de uma forma tão simples, qualquer coisa. Ah, não, porque bandido mata mesmo. Ah, porque não sei o que é assim mesmo. Porque o que passa na novela é assim mesmo. Eu até teve um dia que eu falei assim, cara, eu agradeci assim, a coragem que uma determinada novela teve de fazer um beijo entre 2 homens. Aí viraram para mim e falaram assim, mas Toninho, você não é evangélico? Eu falei, tá na hora das pessoas fazerem escolhas. Desligue a televisão, mude o canal, mostre que você tá ali. Afinal de contas, hoje o que mais tem é opção. Caramba, então eu vejo assim, as pessoas sentam diante de uma TV e ficam assim, ó. E depois critica. Acabou, a vida é normal, aquilo é normal. Aí algumas pessoas vão se manifestar nas ruas e juntam a todos esses manifestantes, juntam um bando de bandido e de baderneiro para sair quebrando tudo e acha que isso é movimento, isso é loucura. Bandido tem que ser preso, quer quebrar tudo, bicho, começa em casa. Começa quebrando tudo dentro de casa, vai quebrar não, vai quebrar as coisas na rua para depois ter que fazer tudo de novo.
Eu me lembro de uma briga que eu tive com a minha primeira mulher e ela pegou um disco assim, eu falei, esse disco não, quebra o teu. Quer quebrar, quebra o seu, porque aí depois você compra de novo. Não dá para descontar nas coisas. Então, eu como humorista, a minha função é exatamente o quê? Buscar uma nova forma de enxergar o mundo. E aí eu encontro com quem na plateia? O médico legista, o policial. Tem uma vez que, o ano passado eu acabei fazendo lá no Rio, na Cadepol, um show. E tinha assim, cerca de 150 policiais. E eles riram muito, e depois, no final, eu agradeci assim, é tão bacana, Deus me dá esse talento, e poder daqui, do palco, olhar e ver 150 soldados, policiais, fortemente armados e rindo pra mim. Isso porque se vocês estivessem zangados, eu nem sei se eu conseguia sair daqui. Então, quando eu consigo mexer um pouco com eles, e eu sei que a vida é dura, eu sei que é. Eu sei que ela é extremamente complicada. Eu sei que está faltando dinheiro. Eu sei que todo mundo vai dizer que... Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte do nosso esforço. Eu me lembro da minha tia que me dava algumas instruções e dizia assim, dor é original de fábrica. Sofrimento é opcional. Caramba, dá pra gente se divertir. Dá pra gente curtir um pouco mais. Se não dá pra gente curtir Búzios... Caramba, curta Farol, curta Santa Clara, curta Gruçaí, mas curta. Não vai dizer que se não dá para você pegar o carro e fazer uma viagem, caramba, pega a bicicleta e dê uma volta no quarteirão, pegue a mulher e um carrinho com um bebê e dê uma volta perto da rua. Saia da mesmice, movimente-se. O grande barato é a mudança. Se você faz uma mudança, a tua cabeça observa de outro jeito. Toninho, o nosso papo é empolgante, mas eu vou chamar aqui os nossos comerciais e na sequência eu vou tocar em assuntos que talvez mexam um pouquinho com essa rotina aqui, aliás, com esse clima que a gente está aqui, que nós vamos falar um pouquinho de como tudo começou. Que eu acho que em muitas alegrias teve um momento também de choros. Teve. E nós vamos falar um pouquinho disso também. Entre choros e lágrimas sempre tem uma piada no meio, né? Tem. Então tá bom. Nós vamos aos comerciais, na sequência nós voltamos aqui mais uma vez aqui com o Toninho Ferreira, nosso grande artista aqui da cidade de Campo dos Goytacazes, onde eu tenho um enorme prazer de poder estar aqui batendo um papo, né? Nem entrevistando, batendo um papo e também rindo um pouquinho, né? Vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos e instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. Faz 2 anos que eu perdi a minha mãe, de dengue. Eu, que achava que isso nunca ia acontecer na minha família. E você, acha que a sua família está protegida? 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas. A dengue está mais perto do que você imagina. Faça a sua parte para combater o mosquito. Dengue mata. Evite o pior, antes que seja tarde demais. Prefeitura de Campos, minha cidade, meu amor. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família.
do empreendedor. Bom, voltamos agora com o seu programa, porque na verdade o programa é seu. Quem nos assiste, quem nos prestigia são vocês, e eu agradeço a cada um de vocês esse privilégio de eu poder estar aqui na sua casa, está aí. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela audiência e pelo carinho de cada um de vocês. Agora no segundo bloco, dando continuidade aqui a esse show que o nosso amigo Toninho Ferreira sempre dá. Afinal de contas, é uma questão dele, né? Eu até vou fazer essa pergunta para ele. Vou logo fazer essa pergunta logo, Toninho. Bora. Isso é uma coisa que você provoca ou é uma coisa que é natural, essa questão de encontrar o lado engraçado de tudo? É por simples observação. Existem atores fantásticos em campo. E diretores também, diretores de teatro fantásticos. E nesse papo que a gente vai tendo, até a descoberta do personagem que a gente vai interpretar, a gente começa a ter um poder de observação muito maior do que as outras pessoas. Então, se eu preciso de um personagem, eu olho para você, eu olho para o cameraman, eu olho... Às vezes, um detalhe, uma forma de segurar, uma forma de mexer no cabelo, você fala, isso aqui eu posso usar, né? Então, isso no final acaba sendo o quê? Uma provocação. Eu faço como uma provocação. E ser humorista nada mais é do que você provocar as pessoas. Porque pense bem, um belo dia você vai estar falando sobre um determinado momento ruim na sua vida. Já passou por alguns. E provavelmente algum amigo seu já chegou, te abraçou e falou assim, fica tranquilo, porque um dia a gente ainda vai rir de tudo isso. Esse é o segredo da vida. Então quando surgiu, por exemplo, os bobos da corte, que era aquele que fazia a corte e o rei rir, quase ninguém percebe, ou quase ninguém sabe que o bobo da corte era pago pelo rei para falar mal do rei. E o rei, para autorizar a corte a rir, ele ria. Ele falava uma loucura, normalmente é assim, falava uma insanidade, o rei ria e percebia que com a risada dele, ele autorizava a corte a rir. E quanto mais alto fosse a risada da corte, mais sério era esse assunto. Louco isso, né? Mas é verdade. Então, você ter a possibilidade de fazer um show de humor e você provocar as pessoas a uma grande gargalhada, quem é o principal envolvido nessa história não vai rir. Aquela história do preto que não caga na entrada, caga na saída. Não tem uma expressão dessa? Mulher no volante, perigo constante. Mulher não ri dessa piada. Negro não ri dessa piada. Mas se você olhar em volta, você vai perceber que o assunto é sério. Quanto mais sério, mais o povo ri. Uma vez eu fui convidado para fazer um evento na casa de algumas pessoas aqui em Campos e essas pessoas eram judeus. E eu estava lá na minha e tudo. E aí, daqui a pouco, o filho do dono o filho da festa lá, o filho do cara que tinha me chamado, chegou para mim e falou assim, posso te contar uma piada? E contou uma piada racista, de negro. Aí eu ri. Posso te contar outra? Pô, contou a segunda piada de negro. A terceira piada de negro. A quarta piada de negro. Eu olhei para ele e falei, peraí, você não tem outra piada para contar, não? Eu quero ver que eu tenho uns 11, 12 anos. Aí o dono da festa virou para mim e falou assim, não, Toninho, o que você tem que entender, porque isso não é nada pessoal. Isso é só uma piada. E afinal de contas, piada foi feita para rir. Aí eu fui contar uma piada de judeu. Contei a segunda piada de judeu, contei a terceira, contei a quarta, contei a quinta. Eu falei, sabe, piada de negro, isso é opção de judeu. Aí ele ficou sério, olhando para mim. Eu falei, aqui. Mas piada não é nada pessoal. Piada foi feita para rir. Vamos lá, vamos nos divertir hoje. Vamos mudar o assunto. Eu falei, agora vamos mudar o assunto. Então é isso. Ou seja, você utilizando do seu humor, você provoca algumas pessoas. Tem gente até que provoca mais. Como, por exemplo, tem gente que fala mal da prefeita, tem gente que fala mal e tal. Eu, particularmente, prefiro fazer com que a prefeita ria comigo. Fazer com que entendeu? A autoridade, o chefe, o patrão, o dono da empresa ria comigo. E aproveito nessa situação e coloco alguns pontos, ou seja, provoco as pessoas de outro jeito para fazer com que elas mudem de atitude. Se essa atitude está incomodando um grupo de pessoas que eu percebo. Mas partir para a agressividade, que a gente chama de politicamente incorreto, que é o que alguns humoristas fazem,
né? Outros fazem politicamente correto, que é aquela piada sem graça, que não agrada a ninguém. Eu tento ser politicamente saudável. Ou seja, eu dou a cutucada e falo aqui, tamo junto. Dou a cutucada e falo, tamo junto. E aí é muito mais bacana porque você movimenta, mexe com as pessoas e mostra para ela a sua indignação diante da vida. Não tem como você achar que tá tudo bem, que tá tudo bacana. Uma vez me entrevistaram e falou, qual é o seu sonho? Eu falei, ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas ganhar de forma honesta. Eu quero ganhar e todo mundo perceber que esse dinheiro foi ganho com o meu trabalho, com o meu esforço e pela valorização desse trabalho. Aí é bacana. Tu falou em valorização do trabalho, Toninho. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Todo mundo, a gente está percebendo que a nossa cidade está crescendo muito. Né? Nós temos aí agora... Tem gente que não está percebendo. Mas é melhor perceber, porque está crescendo e muito. Né? Nós temos o Porto do Açu, que vai entrar em operação esse ano. A cidade, de fato, ela está crescendo muito. Muitas pessoas de outras cidades estão vindo para cá, empresários, enfim. Com isso, a nossa população está crescendo. Eu pergunto para você, a cultura, naturalmente, acaba mudando, porque você começa a entrar outras pessoas com outras culturas, né? Você veja, as franquias, elas começam a entrar, as pessoas começam a entender um pouco mais do que é ter qualidade no empreendimento. Então, pessoas que têm o seu negócio tradicional começam a ver, começam a se espelhar naquilo, começam a ter mais qualidade. O atendimento ao público começa a ser mais questionado. Olha, tem que atender melhor as pessoas, tem que ter. Então, as entidades de classe começam a perceber isso, que acaba afugentando as pessoas, e as pessoas acabam tendo mais opção de escolha, não compram em determinados lugares, porque agora podem comprar em outros lugares com muito melhor atendimento e qualidade, enfim. Mas aonde que eu quero chegar nisso aí? O meio artístico, ele quando a gente pega uma pessoa que é do Rio de Janeiro e vem aqui para Campos, né, uma pessoa de São Paulo, enfim, ele é visto de uma maneira. O artista de Campos, como que ele é visto dentro da cidade de Campos? Está mudando? Mudou? O que você está vendo? Porque a cidade está mudando. Você acha que está mudando a visão, como se enxerga a prata na casa? Está se mudando isso? Não. Queria que você falasse um pouquinho a esse respeito, porque eu acho que com isso a gente acaba mexendo um pouco com as pessoas que estão nos ouvindo. Começa pela classe artística de Campos ser muito desunida. Desunida? Completamente desunida. A gente consegue, alguns movimentos, reunir um grupo... Por que desunida? Você acha que farinha pouca, meu pirão, primeiro? Começa mais ou menos nisso, mas tem muito mais questões envolvidas, né? Tem, assim, algumas cabeças pensantes do teatro, por exemplo, de Campos, foram trabalhar no serviço público. Eu vou falar partidária, mas não partido político. Então, eu vou falar a questão partidária, mas não partido político. Você acha que tem muito artista partidário? Ou seja, não com relação a partido político. Não é isso. Partidário, não, é isso aqui que eu defendo, é essa causa que eu defendo. Não, é porque, assim, quando você deixa o teatro, ou seja, o teatro profissional, não o teatro amador, né? Que você faz por amor, não que o profissional você não faça. Mas quando você começa a viver daquilo, a viver daquilo, mas aí depois você vai para o serviço público para poder viver daquilo lá, não tem como você defender questões do teatro com a mesma força que você defende o teu emprego, né? Então, a classe se desune. Então você não encontra mais, por exemplo, antigamente tinha mais de 15 grupos de teatro em Campos. Se tiver uns 5 hoje, são muitos. Grupos de teatro. Eram grupos pesados. Comandados por quem? Por diretores como Cisneiro, Capi, Fernando Rossi. Estou esquecendo alguém? Tinha um grupo, eram vários diretores, várias pessoas, João Vicente Alvarenga. Então tinha muita gente que comandava, como diretores, as cabeças do pessoal que estava vindo na face dos seus 17, 18, 19, 20, 21 anos, que é aquela hora que a gente tem energia de mais e cérebro de menos, então precisa de alguém com conhecimento para ir repassando e a gente não perdendo essa energia. Então os grupos foram assumindo outras funções e os grupos se esfacelaram. Então ficou todo mundo fazendo assim, eu sou artista, e fica esperando a oportunidade de ser chamado para poder fazer um determinado evento.
Quando vem os grupos de fora, meu parceiro, vem todo mundo prontinho, todo mundo montadinho. E aí fala assim, nossa, mas eles são profissionais. Isso não quer dizer que na hora que eles contratam um grupo de fora é de excelente qualidade. Às vezes vem grupo pra cá fazer peças horrorosas. E tem gente que fala, nossa, que fantástico, um horror. A gente já assistiu uma peça onde um cara falava, a árvore cresce. Falei, como é que a árvore cresce? Pra mim, a árvore cresce. Esse é o movimento. Então, quando acontece esse tipo de coisa e ninguém percebe, a gente está perdendo um pouco o senso crítico, a forma de observar as coisas. E aí, na hora vai ter um evento, vamos chamar quem? Para fazer o quê? Grupos de teatro se esfacelaram. Então, não tem quem lidere. Nós temos uma ideia, tá? E vamos fazer o quê? Com o quê? Antigamente era facinho, você ia na iniciativa privada aqui no centro da cidade e entrava em contato com lojas, as lojas bancavam a peça de teatro. Hoje em dia todo mundo depende do governo para poder bancar uma peça de teatro, porque não fica barato. E ainda por cima o teatro é custeado, quer dizer, é mantido pelo governo. Então você precisa de uma data. E aí tem que negociar. E isso é que é terrível, né? Você perdeu a capacidade de poder se movimentar sem precisar do governo. Você depende. E a consequência disso? Só se olhar. Os grupos de teatro apresentam, então nós temos assim, o teatro Seria de bolsa. migração para a capital? Não se trata disso. É porque as pessoas vão procurar se especializar. Então tem pessoas que estão saindo daqui para ir fazer os cursos de teatro, né? Fazer o curso de teatro para voltar como ator profissional ou ter a chance de fazer algo lá e trazer para cá. É muito louco, assim. Eu fui convidado, passei 15 dias na Bahia, fazendo show de humor lá para uma determinada empresa. Aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você é fantástico. Eu falei assim, caramba, eu não consigo fazer show na minha cidade. É louco isso. E as pessoas dizem aqui que eu sou fantástico. Nós montamos em 2006 uma peça de teatro aqui em Campos, e que as pessoas assistiram a gente no Trianon e falaram assim, a peça é boazinha. Aí nós fomos pro Rio e ganhamos um prêmio Shell, cara, de melhor musical. A mesma peça. A mesma. As pessoas assistiram e falaram assim, nossa, mas isso é fantástico, mas pra gente é bonzinho. Por quê? Porque nós somos de Campos. É uma pecinha, é um teatrinho, é uma coisa pequena. Isso aqui não vem nenhum rancor, nem falando mal das pessoas que porventura foram para o serviço público. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que os atores que dependiam dessas lideranças se perderam, ficaram órfãos. E aí como é que a gente faz? Como é que a gente faz teatro? Como é que a gente faz as coisas? Ninguém sabe. E aí o que eu particularmente fiz? Se o humor é o meu domínio, eu determino como é que essa coisa vai ser. E aí fui pesquisando, fui estudando, fui procurando saber qual é a melhor forma de eu fazer o humor do jeito que eu quero e do jeito que eu sei fazer. Aí eu não dependo mais de ninguém. Eu vendo o meu produto e falo, quer comprar? É desse jeito. Se não quiser, tá tudo bem. Eu continuo vendendo. É isso. Bom, por isso que eu disse que o Toninho Ferreira... ele é um exemplo de empreendedor. O empreendedor, na minha opinião, eu tenho lidado com muitos empreendedores, a oportunidade que Deus tem me dado de falar com muitos empreendedores, ouvir muitos empreendedores, ouvir a história, como que nasceu, como é que foi, as suas dificuldades, as suas superações, de que maneira eles superaram cada dificuldade, e já ouvi cada história, Toninho, cada história fantástica, cada história que muitas delas até emocionam a gente, né? Então eu acho que a sua história ela não é diferente, porque você está contando de algumas situações que é a vida real de um artista, né? A vida real, porque o artista ele não é só lágrima, só piada, ele tem os bastidores. Tem. E os bastidores, muitas vezes, ele não é tão agradável assim. E mesmo não sendo agradável assim, quando abre a cortina, o teatro está lá, a peça está lá, o show está lá, maravilhoso, porque é o talento dele que naquele momento é o que mais importa, né? E o que a maioria das pessoas não percebe é o seguinte, para um ator, às vezes é 95 a 100 dias de ensaio, preparação e estudo para apresentar isso durante 1 hora.
e as pessoas olham e falam assim, isso é mais ou menos, você não tem ideia do quanto a gente se esforçou, não tem ideia do quanto a gente se sacrificou para poder estar lá à disposição das outras pessoas e falar assim, olha, é isso que eu tenho para mostrar, esse é o meu talento, valorize isso. Antes que alguém de fora faça isso no lugar e depois aí todo mundo aparece. Não, Toninho Ferreira é meu amigo, caramba, como que você pode ser meu amigo se você nunca me assistiu? Se você nunca me prestigiou na minha cidade? Às vezes é meu vizinho, nunca foi me assistir. Mas por conta de que você acha que a pessoa, de repente, ela tem a oportunidade de ir e não vai? Preconceito, talvez? Sei lá, cara. Você vai ao médico porque você está sentindo dor. Então você paga pela dor. Aí você procura um psicólogo porque você está, com a cabeça completamente desarrumada. Então precisa de alguém que arrume a tua cabeça. E isso você chora. Então você paga para chorar. Quem quer pagar para rir? Que inclusive, diga-se de passagem, o riso faz bem para a alma e muito, né? Então faz o seguinte, chama Tom Cavalcante, traz a Campos e vamos rir. A R$50 o ingresso. Traga outros artistas a R$100. Não tem nada contra, não. Mas comece a ficar de olho em pessoas como Toninho Ferreira, Laísa Lisa, Caê Cunha, Gustavo Corradi, Os Três Tigres... um monte de gente que está começando agora a fazer humor e outros que já estão nessa estrada já há um certo tempo e que a única coisa que tem para mostrar como carteira de identidade é o seu talento, é a sua arte. E a gente bota a cara para bater. Eu estou aqui à disposição de uma plateia desconhecida que a única coisa que a gente quer não é a grana, que provavelmente vai ajudar, mas dinheiro... Como dizia Elisa Lucinda, hoje a gente faz show, amanhã a gente paga as contas, porque depois da manhã a gente tá duro de novo. Então, o que valoriza o artista não é a grana que vão pagar. Que até alguns tem uma pessoa de Campos que chama muito isso de prolabore. Eu sou contra prolabore. Eu sou a favor de um pagamento justo por um determinado artista. Quanto custa o seu espetáculo? Você tem que saber. Não sou eu que vou determinar. Isso aqui é um valor. Caramba! Prolabore dá, assim, a sensação de que eu não vou colaborar. Isso, é como eu chamo alguns amigos para ir assistir um show de um humor meu. Aí eu falo, não, Toninho, a gente vai comprar um ingresso. Eu falei, só me diz uma coisa, você vai lá me assistir? Porque isso é que a gente chama de prestigiar alguém. Você compra e vai. Não, talvez eu vá. Eu falei, então não vendo para você porque eu não tô precisando do teu dinheiro. Eu tô precisando da tua presença. Isso é o que mais machuca você, Toninho? Ah, beça. Acho que é por isso que, de vez em quando, assim, eu conheço muita gente, mas sou amigo de poucos. Eu tenho poucos amigos. Porque aos meus amigos eu tenho a possibilidade de dizer a eles tudo que eu penso. Eu digo na hora, como diz uma colega minha, de trabalho. Fala assim, Toninho é de uma sinceridade chocante. O que eu tenho que dizer, eu digo mesmo. Eu digo na lata, para poder aprender. E aí as pessoas começam a tomar mais cuidado uns com os outros. Eu brinco muito. Eu brinco muito. Eu faço humor com tudo. Mas pode pegar qualquer vídeo, pode pegar algum momento que eu tenha desrespeitado alguém. Ninguém. Eu tomo um cuidado danado com isso. Eu brinco, mas não ofendo. A minha ideia não é ofender. Porque afinal de contas, essa é a arte, é o seu talento, é o seu dom. Então a pessoa achar isso que talvez não vale a pena, ou de repente, não, eu vou dar ali só para... Só para colaborar. E eu tenho obrigação, minha obrigação minha obrigação maior é fazer com que as pessoas saiam do espetáculo que eu fizer melhor do que elas entraram. E eu tenho certeza disso. Toninho, nós vamos agora mais um comercial. Na sequência, nós vamos voltar aqui com o Toninho. Eu queria que você selecionasse algumas piadas que a gente pudesse estar colocando aqui, tá certo, Toninho? Tá bom. Que tem piada para tudo, né? Tem piada para todos os horários também? Tem. Tem também? Tem. Para todos os gostos? Tem. Tem também? De vez em quando eu troco um pouco e acabo contando uma piada onde eu não devia, mas aí já foi, paciência. Então, assim tá mesmo. Bom, tá certo. Nós vamos e voltamos aqui com o Toninho Ferreira. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo.
A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos e instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. Nem sempre é possível ter uma segunda chance. Vambora, amor? Oi? Vamos sim, mas você dirija com responsabilidade. Governo Federal. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado. Churrascaria Gramado. Churrascaria Picanha Grill. Choperia Mais Bate. Aquários Choperia. Baviera. Esperamos você e sua família. A hora e a vez do empreendedor. Voltamos agora para o terceiro e último bloco. Olha, tá passando rápido esse programa de hoje aqui, conversando com Toninho Ferreira. No primeiro bloco, nós falamos um pouco aqui da vida. No segundo bloco, falamos sobre a realidade dos bastidores. Os bastidores da vida artística não é tão glamurosa assim como muitos imaginam, mas é a verdade. Não é por conta disso que é amargura, muito pelo contrário. É da tristeza que se vê muita alegria. E agora, no terceiro e último bloco, eu vou fazer umas perguntas para Toninho aqui. Uma delas é sobre a questão da amargura. Toninho, você é uma pessoa triste, feliz, amargurada? Como é que você se classifica? Eu diria que eu sou uma pessoa em movimento, em profunda transformação. Quando algumas pessoas falam sobre amargura, eu dou um exemplo simples, que minha mãe me dava vários exemplos, então essas imagens ficam na minha cabeça. Se alguém te der um copo de limonada e você provar e perceber que essa limonada está sem açúcar, você joga fora ou você pede o açúcar? Pede o açúcar. Então é mais ou menos a vida. Quando acontece algo que não está te agradando, faça mudanças, mas não abra mão dela. Porque senão é muito louco isso. Fica parecendo que eu não tenho dívidas. Eu tenho. Tem pessoas que correm atrás de mim do mesmo jeito que eu corro atrás de outros que me devem. O tempo todo esse movimento. Às vezes eu preciso correr atrás de alguém para poder pagar outro. Né? Eu tenho aluguéis, eu tenho conta de luz, água, telefone para poder pagar. Eu tenho uma mulher que me cobra. Eu tenho 3 filhos do segundo casamento que também me cobram algumas coisas. Né? Então, assim, eu tenho uma vida completamente igual à grande maioria das pessoas. Só que em determinado momento, quando eu subo no palco, eu sou ponto de referência. E aí as pessoas imaginam que o que elas estão vendo é um ser de outro planeta, a solução dos seus problemas está ali, só naquele momento. É transportar aquela mensagem que eu mandei para a sua vida. Ou seja, pegue seu copo de limonada, se precisar, bote mais limão, coloque mais açúcar, dependendo de quem for, bota uma vodka, fica um espetáculo e vai viver a sua vida, é isso. Ou seja, veja a vida de uma ótica diferente. Lógico. Né? Agora, Toninho, eu sei que você é artista, você é cantor também? Não. Só no chuveiro. Eu canto, mas no cantor não. Não, né? Posso até ser um ator que canta, mas cantor não. E humorista? Né? Você tem alguma piada selecionada pra gente aí, mas eu vou fazer, olha, eu vou dizer pra você que hoje eu não tô preparado pra rir não, tá certo? Não, mas é tão simples, Divago, assim. Eu sempre digo para as pessoas que é preciso que quase todo mundo perceba que a diferença entre as pessoas é o conhecimento.
Ou seja, se vai entrar na água, tenha um conhecimento, saiba nadar. Se você vai brigar com alguém, tenha um determinado conhecimento, saiba lutar. De preferência, não brigue, porque briga não leva a nada, né? Só gera mais violência. Então, quando você vai fazer, por exemplo, a minha especialidade, que é humor, adquira conhecimento específico para não ficar preso a uma piada ou uma história ou uma determinada situação, porque alguém pode te encurralar e você não vai ter alternativas. Ou seja, se você só tem um caminho, isso é uma imposição. Se você tem 2 caminhos, você pode pintar uma dúvida, mas se você tiver 3 caminhos, você faz escolhas. Se tiver um só, é previsível demais, né? Aí é uma loucura, né? Então, assim, a diferença entre as pessoas é o conhecimento. Então, para contar uma piada, é preciso que você tenha conhecimento de quê? Da plateia, o conhecimento das piadas e falar assim, para quem eu vou estar fazendo? É tão louco isso, assim. Eu vou te dar um exemplo simples assim. Você sabe o que uma mulher diz quando encontra um cara espetacular na cama? Tem que saber, porque senão não é espetacular, entendeu, Givago? Fica atento a isso. E uma determinada mulher evangélica, passando em frente a um bar, e eu falo isso porque eu sou evangélico, sou batista, uma mulher passou em frente ao bar, viu um cara bebendo, parou, ficou olhando para ele, não o conhecia, ficou olhando para ele e falou assim, muito bonito o senhor bebendo, né? Aí ele olhou para ela e falou, boa noite. Ela falou, o senhor está bebendo o que aí? Ele falou, uísque. Ela falou, quanto custa essa dose de uísque? Aí ele falou, esse uísque é 12 anos, então R$15. Quantas doses o senhor bebe por noite? Ele falou, umas 4, por aí depois eu vou embora. Então, o senhor gasta R$60 por noite. O senhor gasta R$420 por semana. R$1.680 por mês. Mais de 18 mil por ano o senhor gasta bebendo uísque. O senhor imagina que no final de 25 anos o senhor teria uma Ferrari? Ele falou, não. A senhora bebe? Ela falou, não. Ele falou, cadê a sua Ferrari? Tá onde a sua Ferrari? Então é muito fácil falar do outro. É muito fácil questionar o outro. O grande barato é você adquirir conhecimentos que sirvam para a sua vida. Eu me lembro de um professor chamado Clóvis de Barros Filho, que ele dizia, os meus exemplos são ótimos para mim. Servem para mim, não servem para o outro. A única coisa que eu posso deixar para o outro é que comigo deu certo. Então encontre suas respostas, porque fica muito fácil. Hoje em dia está tudo pronto, embalado, né? Como diz Dedé Muilart, que é um poeta fantástico daqui de Campos, só lixo no chão e nas mãos, nossas bocas simplesmente repetem. Nós somos hoje repetidores. Toninho, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, a gente sabe que os espaços para se mostrar, porque você, como artista, você precisa mostrar o seu talento, você precisa vender de alguma maneira a sua imagem, né, aquilo que você tem. A internet facilita muito. Caramba! Né? Assim, o que deu de gente... YouTube. Que bombou, caramba. Se alguém descobrir, que eles chamam de viral, né? Se alguém descobrir isso... Você coloca algumas piadas no YouTube? Não, nada. Não coloca? Nada, ainda nada. Pensou em colocar? Pensei, mas sou preguiçoso. Então, assim, o que tem meu na internet foram outras pessoas que colocaram. Toninho, vou colocar lá. Pode? Pode, coloca. Eu sempre digo para as pessoas assim, pode filmar, pode gravar, pode fazer o que for e tal. Eu quero é fazer sucesso, porque o que me dá dinheiro são os shows. Não é a reprodução disso. Mas eu queria, por exemplo, ser como uma espécie de Rafinha Bastos, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Twitter. É o cara mais influente do mundo. Louco isso, né? É verdade. E o cara às vezes menospreza o Rafinha Bastos, que diz assim, mas ele faz um humor horroroso. É mesmo. Ele devia ser preso. Por quê? Por contar piada? Vocês estão brincando comigo. O cara só conta piada. Se não gosta, não vá assistir o show dele. Quando ele aparecer na televisão, mude o canal. Não valorize. Mas vai valorizar o quê? Big Brother. Big Brother todo mundo assiste. Novela todo mundo assiste. Todo mundo assiste. A coisa mais terrível é você fazer uma festa em casa e marcar um determinado horário. Nem futebol começa às 8, que é um horário fantástico para futebol. 8 da noite. Não, porque a programação... Que programação? Quem determina isso sou eu. Mas a gente vai deixando se influenciar pelos outros. Quando você falou assim, a gente precisa de espaço. Se não tem, a gente cria. Eu fui para os bares fazer show.
Eu fui para outros lugares. A Lisa descobriu, que é o David, né? Daquele campo, descobriu um veio fantástico. O cara vai para aniversários e festas. E é engraçadíssimo, talentosíssimo. Mas vai esperar o quê? O cara estourar no Brasil para todo mundo valorizar. Ah, estão brincando comigo. Então é isso. Agora... Você é um cara que você não aguarda, não espera, você corre atrás. Não, eu corro atrás, mas eu não fico com pires na mão. Isso eu não vou fazer. Não vou chegar em determinadas empresas. Ah, pelo amor de Deus, aqui, chama eu aí, ó. Chama aí, sem chance. Toninho, eu tô aqui para te oferecer. Quer, não quer, paciência. O que você está falando aqui hoje no programa, eu acho que é interessante. E a gente pode pegar isso tudo que você está dando como exemplo para as pessoas que têm o seu negócio próprio. Você não pode ficar aguardando também, você não pode ficar esperando, você tem que fazer algo diferente na sua vida, né? Esses exemplos todos que você colocou, por isso que eu disse no início do programa, porque você é um exemplo de empreendedor, né? Você não fica parado, você não fica ali, poxa, eu vou ver se algum dia alguém vai me valorizar. Acho que em primeiro lugar a pessoa tem que se valorizar. Isso. E você se preocupa muito com a plateia. Né? Quer dizer, a plateia são seus clientes. Isso. Não é verdade? Então, a gente fala muito que o atendimento no cliente hoje parece que está esquecido. As pessoas não... Parece que o cliente, aquele ditado que diz, o cliente tem sempre razão. Isso nas empresas parece que não é uma verdade. Tem um amigo o cliente nunca tem razão. Quem tem razão é o funcionário, quem tem razão é o dono da empresa. Não é? Tem um amigo meu chamado Marcelo Cabral, ele botou no Facebook algo fantástico assim: pelo menos em Campos existe democracia no que diz respeito a atendimento. Todo mundo é mal atendido. É louco isso, mas é verdade. Em Campos, todo mundo é mal atendido. Teve uma vez que eu entrei numa loja, a menina falou assim: você quer o quê? Falei: de você? Nada. Você quer o quê? Falei: que é isso, rapaz? Que é isso? Caramba. Isso é uma pena, porque ser empreendedor é você atender bem, você se preocupar com todos esses ambientes. Tanto a venda, quanto a sua imagem. Então, você se preocupa muito com a sua imagem, porque as pessoas que estão olhando para você, elas... Tem muitos que já começam a rir, né? Ah, tem gente que... Você não fala nada, né, Antônio? Eu estou em determinado lugar, assim, tá a pessoa assim, ó, com a cara aberta para mim. No elevador. Eu falei: rapaz, quem lhe reconhece no elevador? E aí? Não, e tem gente que se aproxima falando assim: tudo bom? E eu falei: gente, quem é essa pessoa? Da onde veio isso? Eu não vou lembrar, às vezes faço show para 200, 400 pessoas. Me fixar em um rosto, a não ser que essa mulher seja um espetáculo ou esse cara seja... tenha fisionomias que não me façam esquecê-lo. Né? Mas normalmente a grande maioria vem: pô, não, você teve lá. Falei: lá onde? Ah, você teve lá na faculdade, ou você teve lá na nossa empresa, teve lá no Porto do Açu, que é o que eu tenho feito show dessa. Então você teve lá no Porto do Açu. Eu falei: ah, legal, porque pelo menos me dá um ponto de referência. E a partir dali a gente conversa, faço eles rirem um pouco e tal. E isso é bacana, quando alguém chega pra você sorrindo. Porque tem alguns empresários de Campos que chegam pra mim como se eu fosse assim um boia fria e falando o seguinte: eu vou te contratar pra ir lá pra você ir lá na minha empresa. Eu falei: você me perguntou se eu quero ir lá? Não, Tony Ferreira, a gente tá pensando. Eu falei: agora o tom da voz melhorou. Porque fica parecendo que eu sou um empregado. Vai lá. Falei: o que é? Vai lá, faz o pessoal rir lá. Tem até uma piada de um cara que chegou assim, pra poder chamar a atenção do pessoal da empresa. Aí tinha um cara parado assim, ele falou assim: aqui, quanto é que você ganha por mês? Aí ele falou assim: e a empresa toda parou, né? O escritório todo parou. O chefe querendo mostrar pressão. E aí falou assim: quanto é que você ganha por mês? Aí ele falou assim: R$600. Ele meteu a mão no bolso, tirou R$600 e falou: toma, vai embora, agora. Aí o cara falou: tá. E saiu, quieto. E todo mundo no escritório em silêncio. Aí ele olhou e falou assim: que sirva de lição para todos vocês. Ele trabalhava em qual setor? Ele falou: não, ele é o rapaz que veio entregar uma pizza. Então, de vez em quando, a arrogância e prepotência não leva ninguém a lugar nenhum. É preciso que a gente tenha conhecimento, que saiba o grupo que a gente está trabalhando e qual o benefício que a gente pode ter no final. Sem dúvida nenhuma. Ah, não é? Nossa, te peguei! Ai, Toninho. Mas é assim. Olha, campeão. Meu filho, campeão. Foi um prazerzão. E Deus continue te abençoando. Amém, sempre, amém. Porque amém. é um dom, é um talento
que poucos têm. Ah, cara, deixa eu até aproveitar. Sim. Eu no dia 22 de fevereiro agora, a gente vai estar lá no Farol, na Tenda Cultural. Eu, o Caê Cunha e o Gustavo Corradi. Só 3, porque não dá pra chamar. Eu soube que esse trio aí é parada dura, hein? Esse trio é bom, porque o Caê faz imitações, o Gustavo também, e eu venho com humor. Caê é o filho de Carlinhos Cunha, né? Filho de Carlinhos Cunha. E ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. Então a gente vai estar fazendo lá no dia 22, às 7 da noite, na Tenda Cultural do Farol, um show de humor lá. 3 em 1. É pra ir, e é de graça. Então, vão lá, encham aquilo lá pra gente e vai ser divertido. Muito bem. 1h30 de muita gargalhada e humor. E divulguem, né? Aproveitem e divulguem aí. Pois é. Não é? Prestigiem. Na verdade, é prestigiar a prata da casa, que eu acho que isso é fundamental. Porque Toninho, o que você deseja é isso. Que as pessoas realmente prestigiem. Isso. Não é? A prata da casa. Nós temos tanta prata na casa bacana aqui, né? Tem. Você vê Dom Américo, né? Você, tanta gente bacana na nossa cidade. Eu fico muito contente de poder dizer que eu sou nascido e criado. Minhas raízes estão aqui nessa terra maravilhosa. Maravilhoso. Toninho, muito obrigado mais eu que uma te vez, agradeço. tá bom? Olha, sucesso mais ainda para você, tá certo? Obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, que foi pensado exatamente para você. Cada programa aqui é pensado com muito cuidado, por isso que as pessoas são selecionadas aqui para poder estar aqui, onde se torna um ambiente muito agradável e um ambiente onde a gente pode aprender muito. Aprender com as experiências, aprender com aquilo que se fala, enfim. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo programa, tá bom? Aqui sempre pela VTV Canal 10, a Mundi TV. A TV onde você se vê. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. A hora e a vez do empreendedor.